Shalom, queridos. Hoje é Tiago, capítulo 5. Está falando do grandioso poder da oração. Neste capítulo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele mostra que os ricos e justos serão alertados sobre o juízo que cairá sobre eles, vindo da parte de Deus a explorarem o pobre, o juízo que vem da parte de Deus sobre eles, porque estão explorando o pobre e não se importam com o sofrimento do pobre. Por isso serão castigados. Aprendemos que não devemos desanimar diante dos sofrimentos da vida. É necessário mantermos a esperança e a paciência, esperando com expectativa a volta de Cristo. Não interessa o que está acontecendo, você tem algo para você se firmar. Sabe que será recompensado. Jesus vai voltar. Ele prometeu e não vai negar a sua promessa. Todas as promessas feitas na Bíblia se cumpriram. Não vai ser diferente com essa. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E você estará com corpo incorruptível, com vestes com vestes resplandecentes, sentado numa mesa onde estaremos ceando com Ele para sempre. Então, tem esperança, tem algo para você se segurar. Por que então está paralisado, desistido, como se você não fosse um crente? Crente é aquele que crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai voltar. Então você não tem que se desanimar com os escândalos, não tem que se desanimar com nada. Ele vai voltar. E vai voltar para você que é filho de Deus. Não estou falando daquele crente que é do jeito de Satanás, que crê, mas não obedece. Eu estou falando com o crente, filho de Deus, que ouve a palavra, que estuda a palavra, medita na palavra e pede ao Espírito Santo para fortalecer, para obedecer tudo que está na palavra e que vai vivendo nessa confiança de tudo que está na palavra, e por isso é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e terá esse privilégio de naquele grande dia ceiar com Ele para sempre. Tiago continua exortando aos cristãos em relação à oração e louvor e a confissão de pecados. Ele cita o exemplo da paciência e a fé de Elias, que orou 3 vezes antes que o Senhor Deus o atendesse. Vamos ver agora o contexto histórico de Tiago 4. Contexto histórico de Tiago 5, que a gente viu em Tiago 4, né? Que é esse contexto histórico é o que nós deixamos lá no capítulo anterior, e agora em cima disso a gente continua. Quer dizer, o caso aqui, todo autor é esse. O que ele falou antes no capítulo, depois ele vai em cima daquilo, continuando a falar. Por isso que a Bíblia é para ler assim, capítulo por capítulo, até chegar a Apocalipse. Chegou em Apocalipse, volta novamente para Gênesis. E nós estamos realmente fazendo isso que Deus requer, porque você sabe que um autor de um livro aqui na Terra, ele não ficaria feliz de saber que os seus leitores estavam lendo um capítulo aqui, outro capítulo acolá, o final do livro, o princípio do livro, tudo detonado. Não é assim. Se um escritor aqui na Terra que falha nos seus assuntos do livro não quer assim, imagine Deus, que tem um livro, que é o livro dos livros, que você sabe que aí está a vida, e você pegar desordenadamente, toma uma partezinha aqui, daqui a pouco outra partezinha lá, e aí quando chega no domingo no templo, tem um pregador falando, você não sabe nem o que está falando, que você não tem base bíblica, você não estuda a Bíblia, aí você sai dizendo que culto maravilhoso, sem entender nada, que nem sequer se dá o luxo de copiar os versículos que o pregador falou. Então vamos nos concertos? Vamos procurar viver Jesus? Jesus é a palavra. Só isso bastava. Está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Isso já era bastante para a gente querer viver o tempo todo a palavra. E estudar de uma maneira decente, capítulo por capítulo. Isso é a maneira de se estudar um livro. E olhe lá, não é um livro qualquer, é o santo livro de Deus,
que infelizmente desde o princípio que o homem tem dificuldade de considerar, de amar a palavra de Deus. E já se sabe por quê. Porque a natureza pecaminosa sabe que no livro está dando conselhos, diretrizes, que vai maltratar a carne, que vai ferir a carne não vai querer, então não quer nem se dar o luxo de ler, porque não quer fazer a vontade de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, entenda, quando você lê, você tem o Espírito Santo, você não vai ter que cumprir aquilo ali de você mesmo, você não quer fazer. Mas você é um filho de Deus, Jesus pagou o preço para você estar com o Espírito Santo, então no poder do Espírito Santo você vai poder estar amando a palavra e obedecendo a palavra no poder do Espírito Santo. Então, por que essa aversão à Bíblia? Por que essa dificuldade? Só querer decorar os versículos que amacia o seu ego? É para ler o livro. O livro, não se aparte da boca as palavras desse livro, Josué 1:8. Aprendemos que não devemos desanimar diante dos sofrimentos. Nós temos esperança em Cristo. Tiago continua exortando os cristãos em relação à oração. Louvado seja Deus. Nós temos que orar o tempo todo, é orar sem cessar. Louvado seja Deus. Tiago fala também sobre a expectativa do dia de amanhã e que não podemos nos gloriar nele, pois ele não existe ainda, mas nos gloriar no Senhor e na esperança de que o amanhã virá por causa da sua infinita graça. Tiago 5:1. Os ricos prantearão. Proprietários de terras, opressores e pessoas que confiam nas riquezas eram alvo muito comum do discurso profético e apocalíptico, inclusive do próprio Jesus. Lucas 6:24. Pode parecer que as pessoas que utilizam suas riquezas para oprimir os outros ficam impunes nesta vida, mas Tiago adverte que no juízo futuro misérias hão de vir sobre eles. Tiago 5, de 2-3. Corrompidas e comidas por traças. A riqueza geralmente é medida em termos de comida e roupas de qualidade, bem como prata e ouro. Além de se referir a roupas destruídas pela traça, a expressão "as vossas riquezas estão corrompidas" indica que a comida é perecível e, portanto, não é parâmetro de riqueza duradoura. Tecnicamente falando, o ouro e a prata não enferrujam. Essa afirmação de Tiago sobre enferrujar é paradoxal, enfatizando que até os bens incorruptíveis estão destinados a perecer. Últimos dias dá ênfase à natureza escatológica do pronunciamento contra a ganância. Riquezas acumuladas será a ruína dos gananciosos. Tiago 5:4. O Senhor Sabaote. Nos tempos antigos, o pagamento pelo trabalho executado era feito no final do dia. A ganância fazia com que alguns proprietários de terras retivesse esse salário. Mantido pode ser traduzido como, essa palavra mantido pode ser traduzido como privaram com dolo. Senhor Sabaote é uma referência do Antigo Testamento a Deus como guerreiro. 1 Crônicas 11, de 4-9. Deus ouve o clamor dos trabalhadores pobres e oprimidos. Tiago 5, versículo 6. Condenaste e mataste o justo. Condenaste é um termo legal que sugere que os ricos tomavam terras e retinham salários por meio de decisões judiciais.
obtidas em tribunais desonestos, e ele não vos resistiu. Mostra que os pobres não tinham como se defender. Tiago 4:6. Tiago 5, de 7 a 8. Paciência do Senhor. À luz da certeza do juízo vindouro de Deus sobre os opressores, Tiago encorajou seus leitores a serem pacientes e aguardarem a vinda do Senhor. A expressão fortalecei-vos os vossos corações é uma extensão de sede vós também pacientes, denotando resolução firme à luz da vinda do Senhor e apesar das provações. Tiago 5:9. Sem queixa, sem julgamento. Queixes uns contra os outros, queixeis uns contra os outros é julgar algo que já foi proibido. Em Tiago 4, de 11 a 12. É julgar algo que já foi proibido. A proximidade da vinda do Senhor trará juízo sobre quem julga os outros, da mesma forma que traz juízo sobre os opressores. Tiago 5:12. Sim, sim e não, não. Não jureis é uma exortação a ser verdadeiro e não uma proibição universal contra fazer juramento. Romanos 5:9, onde Paulo jura. Mateus 5:33 a 37. Esse não jureis é uma exortação a ser verdadeiro. Não é proibido jurar, mas você deve preferir falar a verdade do que ficar o tempo todo fazendo juramento. Tiago 5, de 13 a 14. Ore, cante e interceda. Tiago usou uma série de perguntas seguidas de ordens como meio eficaz de exortar a igreja à oração e adoração. No versículo 13, aflito se refere a uma enfermidade física e sim a um aflito não se refere a uma enfermidade física e sim a um problema espiritual causado por infortúnio ou más escolhas. Os anciãos exerciam várias funções dentro da igreja primitiva. Eles deveriam ungir o doente com óleo e orar sobre ele. O óleo de oliva era considerado uma panaceia do mundo antigo, mas para Tiago o poder que realmente curava estava na oração. Tiago 5:15. O Senhor curará e perdoará. A oração da fé faz lembrar. Tiago 1, de 5 a 8. Salvará indica sua cura física. O Senhor o levantará não significa que ele está quase morrendo, e sim que, uma vez curado pelo poder de Deus, um enfermo poderia se levantar e andar. Mateus 9, de 5 a 7, Marcos 5, 23. Ser-lhe-ão perdoados indica que talvez a enfermidade estivesse ligada de alguma forma ao pecado, de modo que a oração dos anciãos também poderia trazer cura espiritual. Tiago 5:16. O poder da oração. Orai uns pelos outros. Nos recorda da oração dos anciãos que trazia cura física e espiritual e perdão. A oração não é fórmula mágica, sem garantia de cura, mas quando feita com fervor por um justo, Deus responderá da maneira que melhor sirva ao seu bom propósito. Tiago 5, de 17 a 18. O exemplo de Elias. Tiago citou um personagem da Bíblia, Elias, que orou de maneira eficaz.
O objetivo dessa ilustração era encorajar os leitores, mostrando que suas orações poderiam ser resultados semelhantes aos de Elias. Tiago 5, 19 a 20. Uma multidão de pecados. Tiago se volta para a prioridade de reivindicar aqueles que se desviaram da fé. Tiago se volta para a prioridade de reivindicar aqueles que se desviaram da fé. Alguém o converter e aquele que converte mostra um empenho em trazer um cristão desviado de volta à verdadeira fé de maneira de vida cristã. Conclusão. Vamos concluir vendo que Tiago condena a riqueza conquistada com trapaça e de forma ilícita. Ele diz que o próprio Deus pelejará contra aqueles que assim procederem. Que nossas riquezas não tomem o lugar de Deus em nossos corações. Você pode ter riquezas, agora sabendo que é o reino de Deus em primeiro lugar, então você faz o que o reino necessita fazer, conquistar vidas, ganhar, consolidar e enviar, e Deus vai acrescentando a cada dia as demais coisas, porque é assim que ele fala em Mateus 6,33. Não tem nenhum pecado você ter uma casa própria, mas deixe o Senhor fazer isso. Você cuida do reino de Deus. Não tem nenhum problema você ter carro, mas deixe o Senhor fazer isso. Cuide primeiro do reino de Deus. Ele não é mentiroso. Ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós, na nossa incredulidade, fazemos ao contrário. Primeiro vai adquirir a casa, primeiro vai adquirir o carro, primeiro vai adquirir as fazendas. Tudo para depois, então, buscar o reino de Deus. E aí o que acontece? Quando vai buscar o reino de Deus, já acha que tem tantos bens. E aí, como é que vai fazer? Não, tenho tantos bens para cuidar. E aí termina ficando em nada. Deus disse que é primeiro lugar o reino. Quando você vai adquirir tudo, depois para administrar essas coisas todas, que tempo você tem para entrar nos bairros marginalizados, para ver as pessoas que precisam de ouvir o evangelho? Ou seja, lá onde for, mesmo que não seja nos bairros marginalizados, mas a nossa obrigação é não deixar uma pessoa na nossa frente sem falar de Jesus. Então, onde você vai falar? Se você já está cheio de tantos bens que você adquiriu, antes de buscar o reino de Deus, busque o reino de Deus. Quando você adquirir isso tudo, você agora vai ter essa casa linda que Deus te deu. Depois que você já fez o reino de Deus crescer, as pessoas que você ganhou já vêm fazer esse momento de consolidação, de conservar a presença do Senhor, de estudar na sua casa. Aquele casarão lindo que Ele te deu, já vai ter um salão apropriado para você receber os discípulos, para discipular também ali, para ganhar mais vidas, fazer células. Tudo que o Senhor lhe deu foi com um propósito. Ele vai te dar as demais coisas que vai continuar com o propósito de fazer o reino dele crescer. Enquanto você já está ganhando as vidas, ele já está providenciando tudo que você precisa. Você vai precisar de uma fazenda para você sair com seus discípulos, fazer um retiro espiritual. Você vai precisar de um carro para você estar se locomovendo. Tudo isso ele já sabe. Quer dizer que a gente quer fazer Deus de bobo, é? Ele não já sabe o que a gente precisa? Então vai fazer o que ele mandou. Ele disse que é para buscar o reino dele e a justiça. Ele sabe tudo que você precisa e tudo que você precisa é aquilo que vai continuar a obra que você já começou a fazer antes de receber as coisas que ele vai te dar. Você já começou a ganhar vida, então uma multidão de pessoas, o menor é líder de 1000, eu espero que você já seja líder de 1000. Então você já sabe que quando ele tiver te dado o carro, te dar a casa, te dar tudo que ele tem que dar, que ele vai dar, porque ele não mente, você já vai usar tudo isso para as vidas que você ganhou, porque buscar o reino não tem outra coisa. É fazer discípulos. Você quer buscar o reino de que jeito? Buscar o reino é fazer discípulos. Jesus disse, ide fazer discípulos. Então vamos fazer, em nome de Jesus. Não sejamos religiosos, porque no céu só vai entrar filho de Deus. E filho de Deus sabe muito bem que a missão dele é fazer discípulos. Vamos concluindo. Tiago capítulo 5. Vamos concluir. Concluindo. Louvado seja Deus. Concluindo, vemos que Tiago condena a riqueza conquistada, ultrapassa e
de forma ilícita. Vamos adquirir tudo no tempo certo, que o nosso Deus quer primeiro que você conquiste o reino, você faça crescer o reino e depois as demais coisas virão. Louvado seja Deus que você está entendendo que Tiago está falando o que a gente precisa ouvir, não é? Então, toda a Bíblia só está falando o que a gente precisa ouvir. Então, não adianta você ficar zangado com Tiago, além dele ser um apóstolo, um servo de Deus que está falando tudo que a gente precisa, senão não estaria na Bíblia. Os livros da Bíblia são todos inspirados por Deus. E vamos considerar que ele era irmão de Jesus. Então, pronto, ser irmão de Jesus está no sangue, não é? Falar tudo que glorifique o nome dele. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos, discipuladores do MAI FJ, com todos os componentes de célula, todos os líderes de célula, colíderes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.